Então vamos lá. Vamos lá, pessoal. Agentes públicos. Tá. Então assim, o que a gente estudou, professor, hoje? A gente estudou o caput do 37. Só. O que é agente público? Agente público é aquele cara que trabalha dentro da administração pública. Isso são normas da Constituição. Se aplica a quem? A todos os agentes públicos. Aí vai ser feita uma lei federal que vai regulamentar, né, vai criar tipo licenças, né, vai falar prazo de validade do concurso, vai falar forma de ingresso, vai criar umas leis específicas sobre os servidores, tá, os agentes, melhor dizendo. Aqui são normas da Constituição, pessoal, são 4 artigos. Tá, isso se aplica a qualquer agente público, tá, professor? Mas quem é agente público? Tá, vamos conceituar. A Fernanda Marinella, ela dá um conceito que ela explica no conceito dela. Isso que é maravilhoso, ela explica no conceito. O que é agente público? A expressão agente público é a forma mais ampla e distinta, né, de forma genérica e distinta, o sujeito que exerce funções públicas. Assim, quem quer que exercite uma função pública enquanto exercita a função é considerado agente público. Exerceu a função de agente público. Conceito relevante, né, de agentes públicos. Tá bem, se cair numa prova, não tem como errar, né? Exercer uma função dentro da administração pública, tu é agente público, enquanto exercita a função. Pode a prova pedir a classificação. Ele se classifica em 4 categorias. Então vamos lá. Agentes públicos. Existem 4 categorias de agentes públicos. Primeira categoria. Agente político. Segunda categoria. Agente, tá tudo aí na apostila, administrativo. Ou servidor público. Vou até botar aqui embaixo. Servidor público. Aí eu tenho a figura do agente militar. E eu tenho o particular. Em colaboração com o poder público. São as 4 categorias. Agente político. 3 espécies. Administrativo, 3 espécies. Militar, 2. E particular, 3. Tá, vamos conceituar um agente político. O agente político é aquele cara que está na alta cúpula do poder. Ele não é subordinado à ordem de quem quer que seja. Ninguém manda nele. Tá, então são pessoas que estão na administração pública, não são subordinados a ninguém, ou seja, estão na alta cúpula do poder. A atribuição deles está prevista na Constituição. Tipo assim, ó, tu vai ser técnico administrativo da prefeitura. A tua atribuição está na Constituição? Não. Então tu não é agente político. Tu vai ser agente penitenciário. A tua atribuição está na Constituição? Não, tu não vai ser agente político. Né? Tu vai ser governador de estado. A tua atribuição está na Constituição? Sim. Então tu é agente político. Então uma das características do agente político é que a atribuição dele está na Constituição. Tá? Não necessariamente. Tem caso que a atribuição está na Constituição? Tem. Agente sanitário e agente de combate à endemia. Tá, mas ele tem subordinação, ele é mandado. Tá lá no artigo 98 da Constituição, né, parágrafo 2º, esses caras aí. Agora, assim, ó, em regra, para te ser agente político, a tua atribuição tem que estar na Constituição. Principal, não tem subordinação. Ninguém manda em ti. E tu tá na alta cúpula do poder. Exemplo, quem tu elegeu? Chefe do Executivo, presidente da República, governador de estado e prefeito. Seus ministros e secretários. Então, chefe do Executivo são agentes políticos, seus ministros e secretários. Membros do Legislativo, senador, deputado federal, deputado estadual e vereador. Também agente político.
magistrados e membros do Ministério Público. Eles são agentes políticos, estão na alta cúpula do poder. Não são subordinados à ordem de quem quer que seja. Pode falar também de auditores, tá? Fiscais, também pode entrar aí. Então não tem muito o que te falar dele. Servidores públicos e agentes administrativos. Eu tenho o ocupante do cargo público, que é o estatutário. Eu tenho o ocupante do emprego público, que é o seletista. E eu tenho o ACT, que é o temporário, que é regido por um contrato. Terceirizado não entra, né? Não, é sacanagem. Terceirizado. Quando tu é contratado como serviço terceirizado, tu é contratado pelo poder público? É outra coisa. O poder público contrata a empresa. Tipo segurança, vigilância, outra classificação. Não entra aqui. Comissionado. Entra dentro do cargo público. Comissionado é estatutário? Quem é comissionado na administração pública é regido pelo estatuto? É, no que couber. No que couber. Lembra quando a gente estudou a lei do servidor, que a gente teve meia aula só? Pois é. Quem é funcionário público? Aquele que entra com ou sem concurso. Comissionário também é servidor público. Ocupante de cargo público. Ele é estatutário. No quê? No que couber. Quase nada cabe, mas o que cabe se aplica. Tá? Quem que é o empregado público? Aquele cara que trabalha onde? Em estatal. Eu te pergunto, tanto o ocupante do cargo público quanto o emprego, ele ingressa mediante concurso? Sim. Todos dois? Mediante concurso público. Em regra, o estatutário trabalha em órgãos públicos, autarquia e fundação. E o seletista? Empresa pública e sociedade de economia mista. E o temporário, chamado ACT? Admissão em caráter temporário. Ele é regido por um contrato. As regras estão estabelecidas no contrato. Tu é servidor público? Não, eu sou CT. A CT é servidor público? Claro que é. Tá? É só que ele é servidor público sem concurso, com prazo determinado. Quem que é agente militar? É do Estado, tá, pessoal? Esse agente militar é do Estado. É o policial militar e o corpo de bombeiro militar. Não tem muito o que te explicar, né? É a PM e o bombeiro. Tá? Tem o regime militar, tem uma lei própria, aquela coisa toda. Foro especial. E eu tenho os particulares que colaboram com o poder público. Quem que é particular que colabora com o poder público? Eu tenho um agente honorífico. Eu acho que alguém já pode ter sido aqui agente honorífico. Agente honorífico é uma pessoa de boa índole, que presta um serviço relevante, de grátis, sem faz-me rir. Mesário e jurado. Alguém já foi mesário? Mesário. Jurado? Jurado. Jurado é uma... Mesário e jurado, uma vez mesário, uma vez jurado, sempre mesário. Nessa é sorteado. Dá de endereço, que daí... dá também para tu fazer um alistamento eleitoral com 16, te mudar e não avisar o cartório eleitoral. Eles nunca te acham. Né? Tem essa tática. Eu fiz essa daí, deu certo. Tá? Nunca me acharam. Né? Para te ser mesário, professor, para ser mesário é assim, ó, nego, ele escolhe voluntariamente. Aí, como tu foi e deu certo, tu fica lá sempre. Não ganha nada, ganha um rango lá. Se tu for de manhã bem cedo e faltar alguém, tu também é nomeado para ser mesário. E jurado, professor. Jurado, se quiser ser jurado do Tribunal do Júri, tu entra lá no site do tribunal e te cadastra. Tá? Como jurado. Existe uma tabela, tá? Tipo assim, eu não sei exatamente os valores, tá? A cada, vamos supor, municípios com 10 mil habitantes tem que ter a lista de jurados 100 pessoas. Municípios com 50 mil habitantes tem que ter 150 pessoas como jurados. Município com até 400 mil habitantes, que é Florianópolis, 420, tem que ter 500 jurados na lista. Se cadastraram do tribunal 400 pessoas, faltam 100 pessoas na lista. O que o tribunal faz? O tribunal é bem, entre aspas, pilantra. Ele pega órgãos públicos, tipo Secretaria de Educação, notifica o secretário, nomeia 10 nomes. Não precisa avisar não, nego. Só nomeia 10 nomes pra gente, dá o endereço. Aí ele bota no banco de dados. Aí notifico uma empresa grande aqui, privada. O Floripa, uma empresa grande. Tem empresa grande aqui? Sim. Qual? Bem grande.
É que o Angelone não é sede aqui, né? Sede é Criciúma, eu acho. Pois, essa aí, né? Aí eles vão lá, dá 10 nomes de funcionário. Entendeu? É isso que eles fazem. Aí tipo Joinville, aí vai lá Joinville lá, Jaraguá do Sul, que é a VEG, vai lá e indica, entendeu? Eles vão, e tu nem sabe, como é que me acharam? É que às vezes o teu trabalho dá teu nome. Aí tu vai, aí não tem jeito, não tem pra onde correr, tu tem que ir. Aí ganha aquela folgazinha no trabalho, mesário também ganha. Tá no trabalho. Mas enfim, é assim a lista de jurado, tu não ganha nada e nem mesário tu ganha nada. Mas tu é um agente honorífico. Tem concurso público que na prova de títulos dá ponto para quem é jurado e mesário. Tá? Eu te aconselho, se tu vai fazer esses concursos, que é provas e títulos, estou estudando para concurso para analista. Geralmente analista é prova e título. Eu te aconselho a principalmente ser mesário. Tá? Porque o mesário é que hoje mais se aceita ainda, né? Mas jurado também. Então eu te aconselho. E mesário é mais simples, né? Jurado é legal ter uma vez, mas porra, vou pegar aquela porra lá hoje de novo, vou ficar 3 dias lá. Mesário tu já sabe, né? Tu já sabe que tá na merda. Tu vai ficar até o horário, tipo, meu compromisso é depois das 5, tá? Beleza. Jurado tu vai sem saber o que vai acontecer, né, velho? Tá, entendeu? Então, vale ponto pra título. Tá? Critério de desempate é normal já, tá? Mas o critério de desempate não é muito importante pra mim, né? Não vou empatar com ninguém, vou passar na frente de todo mundo. Problema é título. Tem concurso aqui do tribunal, né? Concurso para registrador e notarial, que vale ponto quem já trabalhou como mesário. Tipo, até 0,2 quem trabalhou como mesário, na prova de título. Já é bastante coisa. Tá? Tem o agente delegado. Quem é o agente delegado, professor? É aquele cara que recebe uma delegação de serviço público, que vai explorar a sua atividade por sua conta e risco. Ou seja, o poder público não dá dinheiro para ele, mas ele pode ganhar dinheiro por sua conta e risco. Percebe que aqui o honorífico tu não ganha nada, não tem como tu ganhar. No delegado, o poder público não te dá, mas tu explora a atividade por sua conta e risco. Exemplo. Agente delegado nomeado. Vamos ver alguém que é nomeado. Processo judicial, o cara está devendo. Para ele pagar a dívida, o juiz vai fazer o que com os bens dele? Penhorar. E vai leiloar os bens. Mas para fazer o leilão, o juiz tem que nomear um leiloeiro. O leiloeiro é servidor público? Não. Ele é agente público? Não. É agente público. Na modalidade particular em colaboração com o poder público. Agente delegado. Ele é nomeado. Ele vai fazer o leilão. Se alguém arrematar, ele ganha percentual da arrematação, que é entre 5% e 6%. Tá? Esse é o nomeado. Eu tenho o eleito. Quem que é o eleito, professor? É aquele que faz a alegria das mulheres. Quem que faz a alegria das mulheres? O juiz de paz, né? Casamento. Não é a felicidade. Desculpa. Realiza o sonho das mulheres. Eu me expressei mal. Meninas, não é o sonho casar? O professor já foi, agora é passado o concurso. Pode ser. Tá. Então, assim, ó, o juiz de paz, tá? Quem casou esse ano? Quem casou no passado? Pronto, casou. Casou na igreja ou no cartório só? No cartório. Eles disseram o dia que tu pode escolher a hora que tu quiser, o dia que tu quiser, eles deram as datas. Deram as datas. Por quê? Porque o cara que é juiz de paz, como é que ele se torna juiz de paz? Eleição. O voto é direto, secreto, universal e facultativo. Mandato de 4 anos. É eleito ele e um suplente. Professor, porque eu nunca votei? Porque nunca teve. Mas a Constituição determina que é por eleição. Na prática, que não interessa para a prova. Na prova é eleição. Na prática, o cartorário, né, de registro de pessoa natural indica o nome para o tribunal, a corregedoria nomeia o cara como juiz de paz. Aí ele exerce outra atividade, tá? Ele ganha mais ou menos R$50 por casamento. Tá? Eu acho bastante, tá? Um casamento demora 5 minutos. Se ele nomear ali 10, se ele casar 10 pessoas numa quinta-feira à tarde, ele bota 600 conto no bolso. Tá? E não trabalha 1 hora. Tá? Então, assim, ó. O percentual do juiz de paz é só isso. O resto é pro cartório. Tá? Ele é eleito. Esse ano vai ter eleição. Já comentei aqui, né? Acho que comentei para as meninas segunda-feira, né? Foi segunda. Esse ano tem eleição de quê? Conselheiro tutelar, tá? A eleição acho que é dia 10, 15 de outubro. É ali na primeira quinzena de outubro. Ouviram falar aqui, conselheiro tutelar? Sabe o conselheiro tutelar, né? O que cuida das crias lá.
Todo município tem que ter, no mínimo, um conselho tutelar, com no mínimo 5 conselheiros, eleitos pelo voto direto, secreto, universal e facultativo, para o mandato de 4 anos, ele e um suplente. Regras estão estabelecidas por lei municipal. Mais ou menos em Floripa ganha entre 4 e 5 mil um conselheiro tutelar. Tá? Qualquer pessoa pode se eleger, desde que preencha os requisitos. Sem condenação, mora no município, 21 anos. É porque regras... Não. Regras municipais. Cada município cria a sua lei. O ECA, ele dá essa liberdade. Tá? Tipo assim, ó, quais são os direitos que o conselheiro tutelar tem? Licença gestante, paternidade, 13º, férias e demais garantias previstas em lei. Cada município pode criar a sua lei. Tipo, Florianópolis paga 5 mil para o conselheiro tutelar. São José paga 4. Tá? Dionísio Cerqueira paga 2. Tem problema. Cada município cria a sua lei. Ah, para ser em Balneário tem prova. Tem problema. Cada município cria a sua lei. É básico, né? Pelo menos saber que criança é diferente de adolescente, né? Tá? Pelo menos a idade, né? Tem que saber. Mas, enfim. Aí tem um cara que é feito concurso, tá? O que ganha a delegação por concurso. Professor, quem ganha por concurso? Quem ganha a delegação por concurso? Tabeliões e registradores. Eles ganham a delegação por concurso público. Tá? O cara que passa no concurso lá para ser tabelião e registrador. Concurso do cartório. Todo mundo que assumiu o cartório antes de 88, que veio de pai para filho, que era hereditário, ele é titular. Quem assumiu depois de 88 é interino, vai perder o cartório. Tá, está aberto, tem trâmite, o 3º concurso em Santa Catarina para cartório. Só teve 2 até hoje concluído. Tá? Quando tu passa no concurso para cartório, tu ganha... Na verdade, o concurso é para registro, tá? Ou tabelionato. O registro é de pessoa natural, pessoa jurídica ou imóveis, e o tabelionato ele pode ser de notas ou protesto. Tá? Quando tu passa no concurso, tu ganha delegação de serviço por concurso público. Dono de cartório é servidor público? Não. Ele é um particular que colabora com o poder público, na modalidade agente delegado. A delegação é vitalícia. Ele ganha a delegação até morrer. Ele abre o cartório, se ele é titular, porque é concursado, todo o faturamento do cartório fica para ele. Né, o cara assumiu lá o primeiro registro de imóveis de Florianópolis. Né, o cartório fatura 300 mil reais por mês. Ele ganha 300 mil reais por mês. Tá? E ganha. Tá? É porque é relativo, não é por causa do tamanho do município, tá, pessoal? O cara que é registrador de imóveis tem que ter negócio. Se ninguém vende e compra, não dá grana. Tá? Tem que ter negócio no município. Não é só isso. Vamos supor, ele trabalha numa área rural, no município que é muito rural. Os caras plantam muito? Plantam. Então eles pegam o dinheiro do governo? Pegam. Então eles têm que penhorar a terra para pegar o crédito do governo. Então isso aí gira cartório. Tem que girar o cartório. Tá? O cartório mais bonito é o que ganha menos, tá? O que é mais bonito ganha menos. Tipo, tu vê um bem bonitão, tabelionato, ganha pouco. Tu vê uma portinha, registro de imóveis, é o que ganha mais. Tá? Por quê? É simples. Eu quero comprar uma casa em Recife. Tem um cara aqui que tem uma casa em Recife. Eu consigo comprar aqui? Eu consigo fazer a escritura aqui em Florianópolis? Consigo. Ou seja, eu posso fazer em qualquer lugar. Então, o tabelionato, para me oferecer esse serviço, ele tem que ser bonito. Eu vejo bonitão, eu faço a escritura aqui. E para registrar, tem que ser lá em Recife. Então, o dono do registro de imóveis, ele está cagando. Tu tem que registrar com ele. Não tem para onde correr. Eu tenho um cheque sem fundo, eu quero protestar. Eu posso protestar em que cartório de protesto? Qualquer um. Então, eu vou no mais bonito. Aquele que chama a minha atenção. Tipo, eu ando em várias cidades do estado. Tenho que ir lá na Balneário Camboriú, na 4ª Avenida, grandão, 3 andares. Porra, é um protesto. Aí, chama a minha atenção. Então, eu sempre vou lá protestar, entendeu? Por isso que os tabelionatos são bonitos e os registros estão cagando e andando. Quase de qualquer jeito. Tá? Porque tu tem que ir para eles, tu não tem para onde correr. Tá? E aí tu ganha a delegação, explora essa atividade até morrer. E quando tu morre, pessoa mais antiga no teu cartório, ou quem tu não coloca como substituto, assume o cartório até o próximo concurso. Tá? O meu irmão é registrador. Meu irmão, ele passou no concurso primeiro, tá para tabelião aqui em Santa Catarina, e depois passou para o registro de imóveis no Paraná. Ele estudou 11 anos para passar a primeira vez. Tá, 11 anos estudando. Tá? É o concurso mais concorrido, tá, pessoal? Isso aí não, juiz, essas coisas aí não se compara.
Tá? É muito mais concorrido. Por quê? Não tem férias, tá? Trabalha direto. Agora, em julho, ele estava no Ceará passeando. Tá? Todo feriado ele viaja. Todo feriado. As crianças podem, ele viaja. Tá? Não tá nem aí. Se fuder um monte, ele tá colando lucro agora. Tá? Tu tem que estar lá. Tu não pode não fazer porra nenhuma. Porque pode bater o tribunal. Tem que estar lá no carro. Porque eu não faço nada. Só olha o que tá fazendo. Não tem problema. Só que tu é responsável por tudo. Só não pensa. Agora o juiz não dá. Né? Como é que o juiz não vai fazer as coisas? Ele tem que fazer. Ele tem que fazer uma audiência. Não tem o que fazer para ele. Tá? E o último, que é o agente credenciado. Quem que é o agente credenciado? O agente credenciado, esse é muito massa que o poder público paga para ele. Para quê, professor? Para representar o poder público. Farmácia, pegue o seu remédio de hipertensão. Já viram isso? Já viram. A farmácia ganha? Claro que ganha, né, nego? Ela é um agente credenciado. Hospital particular, clínica particular, atende pelo SUS? Quando a clínica está atendendo pelo SUS, ela se torna um agente credenciado. Professor, que eu tenho que saber isso para a prova. Tu tem que saber essa noção do conceito de todos, porque isso cai na prova. Esquece o agente político, esquece o particular e esquece o militar. Esse aqui é o nosso foco. Normas constitucionais pertinentes aos servidores públicos. Ali para vocês tem cargo público. Conceito da lei do servidor. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Isso é um cargo público. Em seguida tem função pública. Consiste no conjunto de atribuições e responsabilidades assinaladas a um servidor. É a atividade em si mesmo, ou seja, correspondente a inúmeras tarefas que devem ser desempenhadas pelo servidor. Função pública é o que tu vai fazer. E emprego público é a terminologia que se dá ao servidor público que é contratado pelo regime da CLT. Normas constitucionais pertinentes aos servidores públicos. Primeira norma. Acessibilidade. Acessibilidade. Artigo 37, inciso 1º. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis a todos os brasileiros que preenchem os requisitos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Brasileiro pode fazer concurso? Pode, desde que preencha os requisitos. Qual o requisito? Idade, escolaridade, quitação com serviço militar, eleitoral. Preencher o requisito pode. Quem que é brasileiro? Nato e o naturalizado. Estrangeiro pode fazer concurso? Não. A não ser que a lei por isso que é estrangeiros da forma da lei. Brasileiro, preencher o requisito faz. Estrangeiro, só se a lei autorizar. Teve um caso aqui em Florianópolis que um rapaz da CONCAP passou no concurso para gari e não pôde entrar porque ele era haitiano. Muito triste. Entraram com ação judicial. Eu tenho certeza que comoveu o juiz. Mas o juiz não pôde fazer nada porque é norma... Minha amiga, é norma constitucional. Não está nem em lei. Se tivesse lei, ele podia jogar. Lei é inconstitucional. Mas não está aí. A lei é bem clara. Salvo se autorizado por lei. Tem que ter a lei que autoriza, senão o estrangeiro não pode. Quando abre o teu edital lá, diz assim, ó, fica aberto concurso para tal cargo. Não fala nada de estrangeiro, então não pode. Para o estrangeiro fazer, tem que estar lá. Fica aberto concurso público para brasileiros e estrangeiros, senão não pode. O único concurso que tem uma lei que autoriza estrangeiro é concurso para universidades federais. Tá? Abriu o concurso da UFSC, tanto para técnico administrativo quanto para o corpo docente, pode ser estrangeiro, porque a própria lei 81/12/90 permite o estrangeiro. Beleza, primeira, acessibilidade. Segundo, exigência do concurso. O que é investidura, pessoal? É a nomeação mais a posse. O servidor é nomeado, depois ele vai tomar posse. Está completa a investidura. A investidura é a nomeação mais a posse. O servidor é nomeado e depois ele toma posse. Nomeação mais posse, está completa a investidura. Para me investir na carreira pública, só com concurso? Em regra, sim. Por quê? Artigo 37, inciso 2º. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público. De provas ou de provas
títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei. Ressalvadas as nomeações para cargo e comissão, declarada em lei de livre nomeação e livre Então, em regra, só com concurso. Sem concurso, exceção. Comissionado pode, mas a regra é com concurso. Tanto cargo e emprego com concurso. Eu te pergunto, a prova de analista é mais difícil que a de técnico? De acordo com a natureza e a complexidade do cargo. O cargo de analista é mais complexo que de técnico. Então, em tese, é mais difícil. O concurso ele pode ser de provas? Títulos? É provas ou provas e títulos. Também posso entrar sem concurso? Posso, como comissionado. Só que assim, ó, ajudei o governador na campanha, ajudei o presidente na campanha, ele foi eleito. Ele pode me nomear para ocupar um cargo lá dentro? Pode. Na hora que ele me nomeia para ocupar um cargo lá dentro, eu vou entrar como comissionado. Ele é livre para me nomear, mas ele é livre também para me exonerar. Então, em regra, com concurso, ocupar cargo, emprego, concurso de provas ou provas e títulos. Exceção, comissionado. Livre a nomeação dele e livre a exoneração. Regras importantes do concurso. Limite de idade. Tá? Acessibilidade. Obrigatoriedade de concurso. Limite de idade. Posso exigir idade mínima e máxima para ingresso no serviço público? Posso ou não? Posso. Mínima é 18. E o máximo, pode exigir? Pode. Ali para vocês tem a súmula 683 do STF. Ali no quadrinho, estão achando ali na página 3, na segunda coluna. Acompanhe comigo a leitura. O limite máximo de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º, inciso 30 da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza e as atribuições do cargo a ser preenchido. Tu pode até exigir, mas tu tem que justificar e respeitar o princípio da razoabilidade. Exija, mas seja razoável. Tá? Beleza. Próximo ponto. Nem está aí na apostila. Psicotécnico. Pode exigir? Pode. Tanto é que os concursos têm. Nem está na apostila. Exigir psicotécnico. Experiência profissional. Isso é entendimento jurisprudencial, tá? Nem é matéria da Constituição. Vamos supor. Se existir um cargo, se tem um cargo que a própria lei que cria o cargo pede uma experiência profissional, o concurso pode pedir. Não entendi, professor. Concurso para juiz. A lei que cria o cargo de juiz exige 3 anos de atividade jurídica. Então, o concurso pode pedir. Agora, a lei que cria o cargo de agente penitenciário não fala nada. Abre o concurso para agente penitenciário. Experiência 1 ano comprovado como segurança. Não pode. A UFSC abre concurso para técnico administrativo e pede 1 ano de experiência em administração. Eles aceitam até estagiário. Declaração do amigo que tu cuida do cachorro-quente dele. Eles aceitam. Tu pode entrar com uma ação para derrubar isso aí, mas faz declaração de qualquer pessoa aí já era. Tá? Mas não poderia, porque o cargo de técnico administrativo, a lei que criou o cargo não exige a experiência. Pode exigir experiência profissional no concurso? Pode, desde que a lei que cria o cargo exija. Isso é o entendimento da jurisprudência, não está na lei, não está na Constituição. Só trouxe esse entendimento e nem botei na apostila. Diploma, também é outro. Isso aqui o pessoal discute muito. Quando eles podem exigir o diploma? Só na posse. Súmula 266 do STJ. Estou fazendo um concurso que pede nível superior, pede nível médio, ele só pode exigir meu diploma na posse. Eu acho que a PM exigiu antes da posse, não foi isso? Parece que está exigindo da posse, né? Estou fazendo concurso da PM, eu tenho curso superior? Na hora que pediu, eu dou essa porra, foda-se. Não tenho. Aí eu tenho o respaldo da súmula 266. Tá? Que é na posse. Prazo de validade. Prazo tem ali. Prazo de validade. Prazo. O prazo de validade é até 2 anos. Prorrogável uma única vez por igual período. Posso fazer o concurso de 1 ano? De 1 ano e meio? 3. É até 2. Fiz de 1 ano. Posso prorrogar? Por mais 2. É igual período. Tá? Tem vaga reservada para um grupo de determinado de pessoas? Tem ou não? Sim. Vaga para pobre. Tem reservada? Não. Tem. Todas. Se tu fosse rico, tu tava perdendo a tua noite aqui, porra. Todo mundo é pobre, né? Ninguém tava aqui, né? Sacanagem, né? Vamos lá. Para deficiente físico, tem? Quanto?
Até é a mesma coisa. Não vou nem falar o que é a mesma coisa, porque é uma palavra feia. E não posso falar, né? Tá? Mesma coisa é o C, né? É diferente. Até 2, até 20% é diferente de 20%. Tá? O mínimo é quanto? Lei de acessibilidade, não está na Constituição. 5%. Tem vaga para pretos e pardos? Aqui é muito massa pelo seguinte. Concurso federal. Tem vaga? Tem cota? Quanto? 20%. Concurso estadual. Estou me referindo a Santa Catarina, tá? Que é o que importa pra gente. Tem cota? Tem cota aqui no estado ou não? Não. Município de Florianópolis, porque a gente está aqui em Floripa. Tem cota? Tem, 20%. Eu fiquei de cara, velho. De cara! Não sabia! Mudou em 2016 a lei municipal. O concurso público da Secretaria, acho que é para a Secretaria de Processo Seletivo, é para ter cota. Tá aonde? Lei 063 de 2003. É para ter cota. Tá na lei. Nem sabia, tá? Isso foi alterado em 2016. É só em Floripa, tá? Santa Catarina não tem cota e concurso federal tem cota. Pessoal, cada município tem a sua lei, cada estado tem a sua lei. Federal já é até com cota. Federal vai valer até, se eu não me engano, até 2029 só. Não, 2024. É 2014 a lei. É 10 anos só. Depois é para acabar, né? Podem fazer outra lei. Beleza. Direito à nomeação. Se tu for aprovado, tu tem direito a ser nomeado? Não. Não é porque tu foi aprovado que tu será nomeado. Tu tem uma expectativa de direito. Tu poderá ser nomeado. Se cair numa prova, os candidatos aprovados dentro do número de vagas terão direito a ser nomeado dentro do prazo de validade do concurso. Aí tá certo. Mas isso é segundo o entendimento dos tribunais. A nomeação tem que seguir a ordem de classificação dos candidatos. Só pode chamar o terceiro se chamar o primeiro e o segundo. Tá? Obrigatoriamente tem que seguir a ordem de classificação dos candidatos. Beleza. Oi? Não. Não, tu foi aprovado e está esperando. Cadastro de reserva é quando assim, ó, eles abrem o concurso e não botam vaga nenhuma. Pessoal, só para deixar claro, tá? 0 vaga é a mesma coisa que cadastro de reserva, tá? Tá? Porque não precisa estar CR, pode estar 0. Beleza? Isso é para não ter a obrigatoriedade. Fiz o concurso para nutricionista aqui na prefeitura. É exemplo, tá, pessoal? Não vão achar que eu sou nutricionista, né? Não sei porque vocês riram. Isso é bullying, tá? Isso é bullying. Tá? Quem riu não vai passar no concurso nunca mais. Porra, pau do cu, né? Então, assim, ó. Aí eu fiz o concurso para nutricionista. Eram 0 vagas. Passei em primeiro. Não, segundo. Primeiro colocado morreu num acidente de carro. Tá? De que foi sabotado o carro dele, mas ninguém soube de nada. A polícia investigou, ficou por isso mesmo. Aí eu fiquei em segundo. 0 vaga. A prefeitura contratou 2 nutricionistas. Eu passei nutricionista de 40 horas. A prefeitura contratou 2 de 20 horas. Como ACT. E aí? Tem algum direito? Não, porque era cadastro reserva. Tenho. Porque a vaga foi criada. Então a prioridade é quem está aprovado no concurso. Tu tem direito. Direito adquirido. Rio do Sul. Coloquei uma menina lá dentro exatamente desse exemplo. Só não teve a história da morte da primeira colocada. A primeira não quis. Qual é o prazo para entrar com recurso? Tu tem o prazo de 120 dias após a nomeação da pessoa. Porque a vaga foi criada. Aí tu pede, com a de segurança, 120 dias. Eu fiz o concurso aqui para trabalhar no DEAP. Tá? O concurso hoje, agente penitenciário, deve ter, é 1.000 e pouco que tem, não sei, 1.800, 1.400, eu não sei quantos tem, alguém sabe? Agente. Não, quantos agentes tem? É menos de 2.000, 2.000 pouquinho menos de 2.000. Tá, 2.000. É que tem uma lei, tá? Tem uma lei.
Tem 2.000 agentes hoje. Tem 2.000 trabalhando. Fiz o concurso. Eram 600 vagas. Nomearam 800. Mais do que as vagas, né? Fechou. Só que teve uma galera que se aposentou. Tá? Se aposentaram aqui 900 pessoas. Ficou 1.100. Eles nomearam 800. Ficou 1.900. E eu passei 801. Tá? Eram 600 vagas. Eles nomearam 800. Eram 200 agentes quando eu fiz o concurso. 900 se aposentaram. Ficou 1.100. Dos 1.100 nomearam 800. Hoje tem 1.900. Eu passei 801. Eu tenho direito? Sim. Direito adquirido. Por quê? Porque o número de vagas não pode diminuir. 3.100. Entendeu? Não pode... Quanto? 3.100. Não pode diminuir. Entendeu? Quando eu fiz o concurso, tinha 2.000 servidores. Agora, tem 1.900. Não pode. O objetivo do concurso é aumentar o efetivo. O efetivo não pode diminuir. Vou esperar até... Quando tiver para acabar o prazo de validade do concurso, eu vou entrar com uma ação, que é direito adquirido. Tu ganha, tá? Tá, mas isso em qualquer órgão público. Não pode diminuir o número de servidores. O direito está em se diminuir. Como eu vou saber? Aí te vira para descobrir. Te vira. Vai lá, pergunta, né? Te vira. Tu tem que descobrir. Tem que pegar um documento que comprove que diminuiu o número de servidores. Tá? Aí tu ganha o direito, tem direito adquirido. Tá? Tem hipótese que eu entro num serviço público sem concurso? Tem ou não? Tem hipótese que tu entra sem concurso público. Tá? Eu tenho o eleito, o comissionado e o ACT. Sem concurso. Eu sei que é triste, mas eu sou obrigado a falar. Eu aprendi como eu sou investido. Agora eu vou aprender como eu sou desinvestido do serviço público. Como é que eu posso sair da administração pública? Eu tenho vitalício. Quem que é vitalício? Juiz e promotor. Após quantos anos? 2. Quantos anos? 2. O que é ser vitalício? O que significa ser vitalício? Para sempre. Para sempre não, né? Até morrer. Vitalício é até morrer. Como é que um vitalício perde o cargo dele? Somente sentença judicial transitada em julgado. Somente com sentença judicial transitada em julgado. Imagina que um promotor de justiça, porque é juiz e promotor, ele cometeu um crime funcional, ele cometeu peculato, que é o furto do funcionário público. Teve todo o processo, no final do processo, o juiz proferiu uma sentença. Dessa sentença do juiz, tirando o promotor do cargo, o promotor pode fazer o quê? Recurso. Se o promotor perder o recurso ou ele não entrar com prazo legal, o que acontece com a sentença? Ela transita em julgado. O que é uma sentença judicial transitada em julgado? É a decisão do juiz que não cabe mais recurso. Juiz e promotor, ou seja, servidor vitalício, perde o cargo mediante processo administrativo? Não. Só processo judicial. Exemplo. A gente tem um caso do desembargador aqui do Tribunal de Justiça, oriundo de Itajaí. Tá? O que a criança fez? Primeiro teve uma denúncia que ele estava vendendo sentença. Não sei se vocês chegaram a ver um vídeo de um advogado dizendo que o desembargador vendia sentença. Pois é ele. Botei fé no advogado, hein? Macho. Foi esse aí que trancou um monte de processo? Foi meu professor, ele. O processo está trancado por causa do... Foi meu professor. Não advogado. Não. O desembargador. Ele foi meu professor lá em Itajaí. Tá, lá em Itajaí. Fiquei tão triste quando eu vi essa notícia. Tu quer ver no grupo da formatura? Da formatura, não. O grupo da sala, né? Ele tinha um déficit, não é possível. Tá? Uma vez ele botava as cadeiras assim, ele entrava no intervalo, a gente pedia cadeira assim na sala, e se alguém chegasse atrasado, derrubava a cadeira. Se chegasse atrasado na prova dele, ele fazia a prova. Só que teve uma vez que foi lindo. Ele estava dando a prova, aí ele estava explicando a prova, aí tinha um menino na porta, assim. Quando ele virou, o menino entrou correndo e sentou. Aí ele percebeu, ele tirou o moleque da sala. Tá bom, tirou o moleque. A galera começou a rir, né, cara? Ele não entendia por quê.
Voltou, o coordenador do curso, falou com ele, e o moleque voltou a sentar. Detalhe, o menino era filho do ministro, tá? Que era o desembargador Marcos Pina, que era secretário aqui do TRT, chegou a virar ministro do STJ. Tá? Meu amigo, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? Quem é? O filho do Pina. Aí o Galo, não. Deixa eu entrar, né, velho? Filho do Pina. Totalmente diferente. Esse cara, que é o pai dele que faleceu, ele dizia assim que o sonho dele era tocar em boteco. O sonho dele era ser músico de boteco. Tá, mas não deu, ele virou juiz, virou desembargador, foi pra... Não, ele falou, pessoal, ele era um figura, ele dizia assim, ó, ele dizia na aula assim, ó, eu odeio ir pro TRT, eu odeio, eu vou na segunda-feira, 5h30 da manhã, quando é quinta-feira, meio-dia, eu volto pra casa. Eu odeio ficar naquilo ali. Ele foi pra Brasília, ficou tipo alguns meses e pediu pra voltar. Ele pediu pra sair, ele não quis, ele falou, não quero, eu quero voltar pra Florianópolis mesmo. Tu via, tipo assim, o cara é gente finíssima. Eu peguei uma audiência criminal, eu fui conciliador no fórum, tinha uma moça que dizia o seguinte, eu lembro até hoje, ela era diarista. Ela falou que trabalhou na casa desse desembargador, né, ela falou assim, eu me sentia melhor na casa dele do que na minha própria casa. De tão bem que ela era tratada. Olha a diferença do cara. Tá? Enfim, vamos focar o desembargador que perdeu o cargo. Ele teve essa história que ele vendia a sentença, tá? Mas aí teve um negócio de umas violência doméstica aí, umas cagadinhas aí no meio. Tá? Aí o que aconteceu? Processo administrativo dele. Tá? Ele foi aposentado compulsoriamente. Por quê? Porque servidor vitalício não pode perder o cargo através de processo administrativo. Isso é certo. Não tem como te falar se é certo ou errado. A Constituição determinou que é processo judicial. Pior era antes de 88. Antes de 88, o juiz não perdia cargo. Nem judicialmente. Tanto é que a gente tem aquele caso do Lalau. O pessoal mais antigo sabe o que eu estou falando. O juiz Nicolau. Se tu lembra é porque tu é velho. Tá? Juiz Nicolau. Lembra do Lalau? Não lembra do juiz Nicolau? Eu lembro, né? O Nicolau foi massa. Ele vendia sentença, ele pegava a grana, fazia um diabo do negócio. Condenação dele, aposentadoria compulsória. Tá? É porque era antes de 88. Ele era antes de 88. Regras são outras. Quando elaboraram a Constituição, ninguém imaginou que ia ter juiz ladrão, pessoal. Normal. Normal. Depois que acontecem as coisas, é fácil. Como é que pode? Eu quero ver tu pensar na hora. Tu imagina na hora de elaborar, né, o Código Penal 1940. Tu imagina criar o nome para os crimes, tu fazer a tipificação, tu deduzir que você... Vou dar um exemplo. Importunação sexual. Particularmente, eu nunca imaginei na minha vida que um ser humano conseguiria ejacular no outro dentro do ônibus. Não, eu não consegui imaginar uma criatura fazer uma coisa dessa. Eu imaginaria tal, não é que pode, né? Tudo bem de poder, pessoal, mas o ato em si, podia acontecer, tá? Agora o cara lá em 1940 pensar que uma criatura tem uma ideia dessa, não dá, né? Pois é, até alguém começar a fazer a parada para criar o crime. Tá? O problema é esse, devia ter. Mas tu vai imaginar que a pessoa vai fazer uma coisa dessa? Tá? Como é que tu vai imaginar? Tipo assim, a violência doméstica, tem que proteger a mulher, mas antigamente não era assim. Tu não via essas agressões que tinha a mulher como tem hoje. Ou a mulher ficava calada. Se a mulher ficava calada, não existia. Eu, como legislador, criando uma lei, nenhuma mulher reclama, pronto. Não, achar que marido e mulher não tem agressão. Entendeu? Então, depois que acontece, aí é fácil. Então não esquece, o vitalício só perde o cargo mediante processo judicial. Estável. Eu sou estável após quanto tempo? 3 anos. Quem que é servidor estável? Quem que é estável? O ocupante de cargo público, estatutário. O servidor durante o estágio probatório, ele é avaliado? Isso é o princípio da eficiência. Essa avaliação feita ao servidor e no final ele é aprovado, isso é eficiência. Quando ele é aprovado no final, ele adquire a estabilidade. Empregado público tem estabilidade? Seletista, quem trabalha na Caixa, no Correio, no Banco do Brasil, na Petrobras, eles não têm estabilidade. Eles são seletistas. Só tem estabilidade o estatutário. O que é estabilidade? É uma garantia que eu não posso ser demitido nem exceto, claro que tem exceção. Tu pode ser demitido e exonerado. Quando?
Tu pode ser demitido através de uma sentença judicial transitada em julgado ou um processo administrativo disciplinar, assegurada ampla defesa, nos termos da lei complementar. Tá? Então, se tu violar a lei do servidor público, tem as condutas punidas com demissão, tu vai ter um processo administrativo, que no final tu tem direito a te defender. Tá? Esquece. É um processo administrativo assegurado ampla defesa. Só isso. Tu pode ser exonerado. Qual a diferença? Demissão tu é penalizado. É punição. Exoneração não é punição. Depois de adquirir a estabilidade, o servidor é avaliado? É ou não? É. Ele sofre a avaliação periódica de desempenho. Assegurada ampla, agora sim, nos termos da lei complementar. Professor, então peraí, eu sou avaliado depois da estabilidade? Na teoria. Na prática não existe essa lei. Na teoria, tu seria avaliado depois da estabilidade. Se tu não passar nessa avaliação, tu é exonerado. Na prática não existe. Como é que o empregado perde o cargo dele? O empregado perde o cargo dele. Acumulação ilícita de cargo, insuficiência no desempenho, tá? Apurado em processo administrativo, disciplinar, falta grave, isso faz o empregado perder o cargo. Então, beleza. Vamos fazer umas questões. Depois a gente vai ver direitos, tá? Os direitos a gente pula. Qual o estágio probatório? Oi? O estágio probatório depende de cada órgão? 3 anos. Sim, mas de quantos em quantos meses? Depende. A avaliação, no Estado, é 3 em 3 meses. Na União, é de 6 em 6. Não lembro. No município, depende, cada município é do jeito. Primeira. Não é denominado agente político. Leiloeiro. Leiloeiro é um particular que colabora com o poder público. Segunda, não são servidores públicos, exceto. Quem que não é servidor? Quem trabalha em concessionária de serviço público. O cara, a menina que trabalha no pedágio, o rapaz que é cobrador do ônibus. Tem essa D aqui, ó. Servidores sujeitos ao Estatuto Especial da Pessoa Federativa. Eu trabalho como advogado do INSS. Eu sou sujeito ao Estatuto da INSS. E o Estatuto do Servidor Público. 3. A 2 é o pessoal da concessionária. Porque ele não é servidor. É errada. A 3 fala do prazo de validade. Qual é o prazo de validade? Letra A. Cuidado, olha a letra D. O prazo de validade do concurso público será que estiver estipulado no edital. Não, é até 2. A 4 não podia fazer, tá? Mas eu vou te dar a resposta aqui, ó. É A. É A. É o que mais tem, privado e... Você não quer direito, é acumulação de cargos, é direito. 5. Também não dá. A parte fixada da remuneração do servidor é denominada juridicamente provento. Eu não expliquei isso daí, tá? Desculpa. Tá errado. Provento é do aposentado. Subsídio. Tá? A primeira tá errada. A primeira tá errada. Vitaliza o servidor nomeado e empossado em cargo público após 3 anos. É estável. Servidor não adquire vitaliciedade. Letra 3. Número 3. Letra D. A pessoa nomeada por concurso público efetivo em virtude de aprovação em concurso de provas e títulos tem direito à posse. Nomeado tem direito à posse. Não é porque tu foi aprovado que tu vai ser nomeado. Mas se for nomeado, toma posse. Não é porque tu foi aprovado que tu vai ser nomeado. Mas se tu for nomeado, eles são obrigados a te dar posse. Letra D. A 6. Ele fala da função de confiança, né, pessoal? A função de confiança, o cara é agente penitenciário, ele foi nomeado para ser gestor da unidade prisional. É livre nomeação? É livre exoneração? A questão pergunta da função de confiança. Letra correta? Letra D. Função de confiança é de livre nomeação e exoneração a critério da administração. Letra D. Como comissionado.
Só que função de confiança é só para carreira, tá? Só quem servidor já é efetivo. O exemplo é o agente penitenciário que é nomeado para ser gestor da unidade. Ou um médico do hospital que é nomeado para ser diretor do hospital, um secretário, uma coisa assim. Aí, se for confiança. A 7 pula, vão para 8. Fala direito de greve, também não expliquei. A 8. Ah, eu falei um monte de coisa da 8. Tá? Pessoal, vou explicar na próxima aula. O direito à greve do servidor público civil será exercido nos termos e limites definidos em lei complementar. Errado, é lei específica. É lei específica. É lei específica. 2. Quando houver compatibilidade de horários, não é vedada a acumulação remunerada de 2 cargos públicos, de técnico ou científico, em consonância com a Constituição. Está errado. É vedado. É um de técnico ou científico e outro de professor. A questão fala que é um de técnico e um de cientista. Não pode. É só 3, tá? Letra C. A publicidade dos atos, programas e obras públicas deve ter caráter educativo e informativo de orientação social. Letra C. A 9 pula, a 10 pula, a 11. A 12. Antônio Prefeito nomeou o secretário seu irmão João e, por recomendação deste, nomeou seu primo Tadeu para exercer a superintendência da ciência farmacêutica da secretaria. Inconformado, o Ministério Público ajuizou uma ação pretendendo liminarmente o afastamento dos ocupantes de cargo em comissão, em se considerando que ambos são cargos comissionados de recrutamento amplo. Pergunta, segundo o entendimento simulado pelo STF, qual decisão caberá ao juiz da causa? Pode contratar o irmão para ser secretário? Pode, porque é permitido. Pode contratar o primo para ser superintendente? Pode, porque o primo é quarto. O juiz vai deferir ou indeferir a liminar? Vai indeferir. Ele vai indeferir integralmente a liminar, porque é acumulação permitida. O primo é terceiro, o irmão é segundo e pode ser secretário. O primo é quarto. Quarto é liberado. Irmão, tio. É porque a questão não tratou da capacidade, não disse que era capaz ou não falou nada. Falou que ele nomeou e o Ministério Público ajuizou uma ação dizendo que eles impedidos por causa do parentesco. E o juiz vai indeferir, alegando que a acumulação é permitida. 13. O recrutamento do pessoal a ser contratado temporariamente para atender a necessidade temporária e excepcional do interesse público será feito mediante concurso. Mediante concurso. Está errado. Nos casos de contratação para atender a necessidade decorrente de calamidade pública ou de emergência ambiental, será dispensado o processo seletivo. Não, está errado, não é concurso. Contratação direta. Qualquer caso. Pode fazer um processo seletivo, mas não é obrigatório. Errado a 13. 14. O emprego público é uma unidade de atribuição que se distingue do cargo público, principalmente por vincular o agente ao Estado, por um contrato de trabalho sob o regime seletista. Tá certo ou errado? Emprego público é uma unidade. Emprego público é uma unidade. Deixa eu ver. Essa não tem. É dancinha, né? Da NAC. Tá. O emprego público é uma unidade de atribuição que distingue do cargo público, principalmente por vinculação do agente ao Estado, por contrato de trabalho sob o regime seletista. Tá certo. Tá certo. O servidor temporário contratado por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional do interesse público são ocupantes de cargo público. Não, não são. Errado. Temporário não é ocupante de cargo público. Ele é agente público, mas ele não ocupa cargo público. 16. A exoneração do servidor que ocupe cargo comissionado caracteriza como ação de caráter punitivo. Errado. Exoneração não é punição. Exoneração não é punição. Demissão é. O agente administrativo vincula-se profissionalmente ao Estado.
e suas atividades e suas entidades autárquica e fundacional, e se sujeita à hierarquia funcional e ao regime jurídico único da entidade estatal em que servir. Tá certo. Beleza. Então a gente fecha por aqui, né? Falta direitos. Então a próxima aula a gente vê direitos do servidor e responsabilidade civil do Estado. Matéria que cai aí para todo concurso que pede administração pública, tá? Semana que vem. Semana que vem. Tá? Tu não pode sexta? Não, é porque, na verdade, eu sou técnico de enfermagem, daí eu não sei, eu fico perguntando, porque tem dia que não é pra mim vir, tem dia que é pra mim. Ele vai publicar na segunda-feira. Segunda-feira.